e devolvidos às recepcionistas. Um bom seminário a todos. Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Seminário Internacional Educação em Tempo Integral. Este seminário é promovido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, um evento que conta com o apoio do Sistema Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, CNC, SESC, SENAC. O Seminário Educação em Tempo Integral tem como objetivo lançar luz sobre o conceito da educação em tempo integral, destacando a sua repercussão para as múltiplas dimensões da formação humana. Para tanto, teremos a oportunidade de conhecer experiências nacionais e internacionais de educação integral e aspectos práticos de sua adoção no Brasil. As atividades deste evento podem ser acompanhadas também ao vivo pela página da Câmara no endereço www.câmara.leg.br. Comunicamos mais uma vez que ao final de cada ciclo teremos um espaço reservado para o debate. As perguntas devem ser encaminhadas por escritos às nossas recepcionistas que estão com os formulários à disposição, e teremos também aparelhos para transmissão simultânea que estão sendo distribuídos na entrada deste auditório. Passaremos à composição da mesa diretora de abertura deste seminário, convidando para ocupar o seu lugar o senhor secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados, deputado Simão Cecim, neste ato representando o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. Vamos recebê-lo. O senhor presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado Gabriel Chalita. A senhora vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, senadora Ana Amélia de Lemos. O senhor presidente da Frente Parlamentar da Educação da Câmara dos Deputados, deputado Alex Canziani. A senhora secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, senhora Macaé Maria Evaristo dos Santos. E ainda o senhor vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, senhor Luiz Gil Silfo, neste ato, representando o presidente do Sistema CNC, SESC, SENAC, Antônio Oliveira Santos. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, de pé, acompanharem a execução do hino nacional brasileiro pela Banda Sinfônica da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a regência do tenente Alpiergio.
Podem se sentar. Senhoras e senhores, muito obrigado aos componentes da Banda Sinfônica da Polícia Militar do Distrito Federal pela presença. Senhoras e senhores, passaremos aos pronunciamentos. Inicialmente vamos convidar o secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados, deputado Simão Cecim, a fazer uso da palavra. Com que prazer, com que alegria e, por que não dizer, com que emoção participo desse seminário, onde encontro colegas. Afinal, toda a minha vida profissional se deu no magistério. Costumo dizer que saí da sala de aula onde respirava o ar puro. A professora Cláudia Santos de Medeiros, do Serviço Social do Comércio. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado Celso Jacó. Vamos dar início com o primeiro palestrante, professor Pacheco, e vamos começar com a frase dele, abre aspas, para mudar temos que refazer conceitos e desfazer certezas. Então, o palestrante José Pacheco vai ser o primeiro painel dessa manhã e que logo após vocês vão poder fazer perguntas que estão distribuídas aí no papel para vocês aí poderem fazer as perguntas. O professor José Pacheco apresentará a conferência Educação Integral na Escola da Ponte, uma visão de encantamento. José Pacheco é mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Foi idealizador da Escola da Ponte, cujo projeto pedagógico inovador baseia-se na autonomia do aluno. Então, com a palavra, o professor José Pacheco. Então, bom dia a todos. Eu devo, antes de mais, agradecer a oportunidade e manifestar a gratidão pelo interesse manifestado pela Câmara por este tema tão atual e necessário para o debate. Habitualmente eu começo as minhas comunicações perguntando às pessoas o que querem saber, mas foi-me pedido para eu fazer uma exposição e, portanto, eu vou dar respostas sem ouvir perguntas, o que não é muito habitual, mas de vez em quando até é agradável mudar um pouco de metodologia. Então eu peço que vão registrando as perguntas, porque eu vou abreviar a intervenção, porque não sei se aquilo que eu vou dizer vos interessa, e depois reservaremos um tempo mais largo para o diálogo. Eu, como aliás a mesa, penso eu, não trago mais uma proposta teórica, porque já há que chegue por aí. Nós trazemos, creio, uma praxis, e aquela que eu vos trago para partilhar, ela é muito referenciada ao programa Mais Educação. Eu gostaria de lembrar ao Ministério da Educação a necessidade de manter e apoiar quer a Macaia Santos, quer a Jacqueline Moll, que são profissionais que sabem o que fazem e que são a parte saudável que eu fui conhecendo e reconhecendo valor e grande possibilidade de mudança neste Brasil que lida com dificuldades, enfim, que toda a gente conhece. Então, quando se fala de educação integral, nós estamos a pensar em múltiplas definições. E se nós fôssemos falar da teoria, nós diríamos que essa preocupação pela educação integral, ela começa com Aristóteles. É verdade. Ele tem alguns escritos sobre isso há mais de 2 milénios. Quando a educação nova surge, há um nome sonante naquilo que tem a ver com o debate em torno da educação integral, que é Claparède. E depois, na França dos anos 20 e 30, Célestin Freinet. Enfim, é um tema recorrente na história da educação
e que no Brasil tem a expressão máxima, na minha modesta opinião, em Lauro de Oliveira Lima, nos escritos que ele publica para o INEP do Anísio Teixeira e que foram confiscados pela ditadura. Então, hoje só encontramos esses livros nos sebos. Não sei se sabem isso, depois se quiserem eu poderei passar-vos as indicações de obras fundamentais para quem quer trabalhar mais do que o tempo integral, uma educação integral. E quando falamos de educação integral, como disse há pouco a Macaé, estamos a falar da multidimensionalidade do ser humano. Não basta expor a criança mais tempo à aprendizagem, aliás, qual é o tempo? Mas é preciso contemplar essa multiplicidade. Não nos atemos apenas à preocupação com a dimensão cognitiva, mas termos em atenção que o ser humano é também afeto, emoção, ética, estética, físico, sociomoral, espiritual, se quisermos. Estamos a falar de desenvolvimento humano quando falamos de educação integral em tempo integral. E qual é o tempo integral? Há 40 anos atrás, eu não vos vou contar a história da ponte, porque seria fastidioso, e está escrito, vós sabeis ler, eu não sou um papagaio para vir para aqui falar o que está escrito, mas permitam-me esta forma, enfim, brejeira e de criança grande que eu sou. Há 40 anos nós deparamos-nos com uma situação terrível, uma situação social, lá na escola da ponte. E a primeira reação que tivemos foi a de acrescentar mais tempo ao tempo que nós tínhamos para cuidar das crianças. E esse mais tempo foi a criação de um contraturno. E isto há 38 anos atrás. De manhã fazíamos o turno habitual, matemática, português, história, e depois fazíamos a parte da tarde, o inglês, a educação musical, tudo aquilo que... as artes, em geral. Até que nós compreendemos que nós estávamos a fazer algo que seria quase como uma desculpabilização curricular. E mais, estávamos a cair na segmentação cartesiana que separa aquilo que é intelectual daquilo que é, enfim, essa multidimensionalidade que eu falei. E ao fim de 20 anos, porque português leva tempo para pensar, ao fim de 20 anos, e ainda bem, ao fim de 20 anos, nós compreendemos que não poderíamos separar aquilo que está junto. Então fizemos um religar fundamental. E, enfim, o resto é uma história. Eu fui anunciado como indo falar da Escola da Ponte, mas eu já não posso ouvir falar da Escola da Ponte. E então, há 12 anos atrás, eu vim, é verdade, levou-me mais metade da vida, gostei. Há 12 anos atrás, eu resolvi deixar a Ponte. Estava lá há mais de 30 anos, a maioria dos professores da Ponte tinham sido meus alunos, e nada pior que um velho para complicar a vida dos jovens. Saí, a escola melhorou, está muito melhor do que eu lá estava, e vim para o Brasil. Nasci português, vou morrer brasileiro. E vim para o Brasil porque deparei-me com uma situação muito semelhante há 40 anos atrás na Escola da Ponte. O que foi que nós fizemos no Brasil? Essa é aquilo que eu vos trago hoje para partilhar. Eu comecei a interessar-me por professores que têm um estatuto social depreciado, que têm um salário indigno, mas que não desistem de melhorar a vida das crianças. Isso, para mim, comove-me e leva-me a ficar por aí. E, ao cabo de 12 anos, eu reuni um espólio de aprendizagem que é um privilégio. Muitos dos projetos que eu aqui poderia falar sobre o Brasil vêm do Mais Educação, mas eu estou antes do programa surgir. E aquilo que vos trago para partilhar são casos, entre muitos outros, que eu acompanho e que são dignos de ser também acompanhados pelo Ministério da Educação. Eu, há uma semana atrás, falava com o nosso ministro, dizendo exatamente isso. É necessário que haja um grupo de trabalho para pegar nesses projetos e estudá-los, avaliá-los. Porque eles estão marginais ao sistema. E não é justo, não é lógico. E o que é que esses projetos trazem de novo, se há alguma coisa existe de novo? Eu vou dar-vos a conhecer um dos projetos e espero que a partir dele concebam todos os outros. Há 2 anos atrás, eu escutava muitas vezes um comentário após os meus diálogos, um comentário deste tipo: pois,
A Escola da Ponte é extraordinária, realmente. Crianças maravilhosas, que bem que elas falam, uma preocupação com o desenvolvimento sociomoral, integral, os melhores alunos do país, os melhores no vestibular. Enfim, nós temos ex-alunos com mais de 50 anos de idade, histórias de vida que são extraordinárias. Eu sou um vaidoso, um arrogante, peço desculpa. Então, diziam, mas isso é lá na Europa, no Brasil não é possível. Eu ficava bravo com aquilo. Como é que é possível considerar há bocadinho? O nosso amigo Gabriel Chalita falou disso. Os estudantes brasileiros não são menos inteligentes do que os europeus. Eu sei, por experiência própria. Então, eu decidi romper com esses comentários de dizer que isso era no primeiro mundo, que no Brasil não era possível, até porque eu descobri no Brasil muito melhor que o primeiro mundo. Se é que há primeiro e terceiro. Então, há 2 anos atrás, eu fiz algo que eu não sei se me vou arrepender. Eu decidi voltar à escola, ao chão da escola, num projeto específico, sexagenário, voltando ao contacto com crianças, professores, comunidade, trabalhando no duro. Para quê? Para mostrar que não só eu conheço projetos, mas como eu participo em projeto. O projeto que eu vos vou mostrar, num curto registro vídeo, situa-se na cidade de Cotia, São Paulo. Não tem nada a ver com Portugal. Eu não quero réplicas da Escola da Ponte. Nada se clona na educação. Cada escola é diferente, cada realidade social é diferente. Essa realidade, para não nos incomodar muito com a descrição, vou fazê-la em 2 minutos. Um homem que dedicou toda a vida a tentar salvar jovens em situação de risco social, na região talvez mais violenta entre Osasco, Cotia e Carapicuíba. Quem lê os jornais sabe isso. Entre 3 grandes favelas da região, criou um lugar onde desenvolvia contraturno de escola. Mas ele dizia que era como enxugar gelo. E pediu-me para ajudar a fazer uma escola. Eu, que não tenho juízo, voltei à escola. Começámos com professores como quaisquer outros, tão frágeis quanto eu. Eu sou voluntário, não tenho salário. E temos 24 voluntários da comunidade. Começamos com jovens jogados fora das outras escolas. Eu lamento falar isto, mas foi verdade. Jovem de 13, 14 anos sem saber ler nem escrever. Jovem na prostituição e no tráfico. Jovem que não sabe quem é o pai. Jovem violado, que não controla a esfíncter anal. As tragédias humanas mais incríveis que possam imaginar. Foi lá, na pior das condições, que foi criado o projeto Âncora. Se lá é impossível em todo lugar, no Brasil. E o que foi possível? Essas crianças que não sabiam ler nem escrever, essas crianças martirizadas hoje, estão no IDEB 10. Estão com um custo aluno ano 10 vezes inferior ao custo aluno ano do município. Estão a participar de desenvolvimento humano sustentável local, em comunidades de aprendizagem. Num ano e meio. Com professores como quaisquer outros. O que foi que mudou? A partir do artigo 15º da nossa Lei de Diretrizes e Bases Nacional, eu digo nossa porque metade minha é brasileira, outra metade também. Estou cá. Só falo português porque não sei falar brasileiro. E a partir do 15º, nós trabalhamos todos os incisos para preparar um enquadramento jurídico da autonomia da escola. Segundo, sem autonomia, a lado algum vamos ter. A Escola da Ponte até hoje é a única escola pública no mundo com um termo de autonomia ou contrato em Portugal. Houve uma reelaboração cultural tremenda de toda aquela gente. E houve o conceito de que escolas são pessoas. E pessoas são os seus valores. E toda a gente que vive naquelas favelas tem valores profundos que não têm nada a ver com a violência que lá se manifesta. Então temos esperança nessa transformação que é uma reelaboração da cultura pessoal e profissional dos professores também. Temos também, porque se trata de uma rede, uma utilização das novas tecnologias ao serviço da humanização da escola e não enfeitando o velho modelo. E agora, para não me estar a expor muito, que o tempo vai passando e depois faço algumas considerações depois, eu pediria à Raquel o favor de passar o vídeo sobre o projeto Âncora. Foi feito 3 meses após o início, ainda estávamos só com o Jardim de Infância e Fundamental, agora temos
ensino médio, no próximo ano com o Pronatec e daqui por 2 anos universidade. Uma escola de rotina aqui em São Paulo, um método diferente de ensinar que visa a autonomia do aluno. Nela, os próprios estudantes escolhem o que querem aprender no dia. Bem cedo, Renata sai de casa e leva o filho Lohan para a escola. Eles moram pertinho, não são nem 10 minutos de caminhada. Na chegada, um tempo de descanso dentro da escola, antes da aula começar. Geralmente eles falam que para a escola os alunos todos são iguais. Mas eles não são todos iguais. Cada um tem a sua diferença, cada um tem o seu método de aprender. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E o diferencial aqui é isso. Este descanso é algo que não seria possível em um colégio convencional. Aliás, se estivesse em uma escola comum, Lohan seria aluno da 5ª série. Aqui não. Você gosta aqui da escola? Gosto. Por causa que é um método diferente da gente aprender. Hoje você não pensa em sair daqui? Não. Aqui é tudo diferente. Não há aulas de 50 minutos, nem provas. Muito menos carteiras enfileiradas. A escola não tem séries, não tem turma, não divide alunos por idade. A inspiração do projeto veio de uma escola de Portugal. A ideia foi colocada em prática em Cotia, na Grande São Paulo, por uma organização não governamental que há 17 anos mantém um projeto social para moradores do bairro. Até o ano passado, funcionava apenas assim, as crianças vinham no contraturno da escola. Né? Elas passavam o dia nas suas escolas e no contraturno vinham para cá com atividades de circo, skate, esporte e as demais atividades. Então, nós estamos também oferecer educação regular. Então, elas passam período integral, portanto, meio período equivalente à escola e outro meio período à atividade social. São alunos que hoje estariam entre a 1ª e a 5ª série do ensino fundamental. Quem é mais novinho ainda precisa de apoio da professora. Precisam adquirir esses valores, responsabilidade, autonomia, para que eles possam, quando adquirirem o desenvolvimento, estudarem sozinhos, né? Saberem pesquisar, saberem buscar o que eles precisam aprender. Com o passar do tempo, os alunos ganham autonomia, decidem com o professor qual será o cronograma daquela semana e seguem uma lista de aulas. A relação fica em um mural, os alunos escolhem a aula que querem fazer naquele dia, tudo com o acompanhamento de um tutor. Eu estou fazendo o planejamento do dia. Vou fazer a digestão dos pátrios, eu estou fazendo subdivisão com os algarismos, na chave. Todas as disciplinas são complementares, nós não negamos em nenhum momento a elas o direito de estudo, pelo contrário, elas aprendem aquilo que, de acordo com a idade, muito mais, porque elas não ficam presas àquela série, àquele conteúdo específico determinado pelo livro didático. Né? Ela amplia seus horizontes. Ela pode ver conteúdo até do ensino fundamental 2, com 8 ou 7 anos, não tem esse limite. Outro diferencial é que os pais podem participar do aprendizado dos filhos. Para mim, é importante estar acompanhando o estudo dos filhos. Como é que é para você a tua mãe estar junto acompanhando o seu aprendizado? É legal, porque minha mãe pode me ajudar nas coisas. Eu estou aprendendo mais. O projeto tem chamado a atenção da comunidade aqui em Cotia, mas para fazer parte, uma pré-seleção é realizada. Vários itens são avaliados, entre eles se a criança mora perto do projeto e se a família tem baixa renda. O ensino aqui é gratuito e as crianças podem ainda aprender a andar de skate e ter aulas de circo. É muito gratificante, porque a gente ensina com muita alegria, porque a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. Outras informações sobre o método de ensino podem ser obtidas no site projetoancora.org.br. Então este é um dos muitos que eu acompanho e que o Brasil deve conhecer. Não é modelo para ninguém, não é solução, mas eu devo acrescentar 2 ou 3 coisas àquilo que não está evidente no vídeo. Quando se fala do que não tem série, não tem turma, não tem aula, não tem prova, o que é que tem? O que é que faz com que esses jovens e os professores que abandonam toda a base de uma escola da modernidade nascida na Prússia, na França e na Inglaterra, da Revolução Industrial, porque hoje o problema do Brasil é exatamente esse, ter crianças do século XXI a serem ensinados por professores do século XX com um modelo epistemológico do século XIX. 30 milhões de analfabetos.
Mas eu não gosto de falar do que é negativo. Também estou de acordo com o Gabriel Chalita. É preciso mostrar que é possível e que já existe. O que é que tem em causa para além disto tudo? O que não tem? Tem gente. Tem uma base teórica totalmente brasileira. Não tenho nada contra os norte-americanos. Mas o Paulo Freire dizia que os professores brasileiros devem deixar de nortear a reflexão pedagógica, devem solear a praxis. Eu, como quero ser brasileiro, estou nessa linha. Ou seja, toda a base teórica é, eu vou dizer alguns, Lauro de Oliveira Lima, que já citei, toda a educação nova, desde o Fernando Azevedo, ao Anísio Teixeira, ao Lourenço Filho, vem pela Cecília Meirelles, pela Maria Nilde Maschelani, das escolas vocacionais, vai ao Florestan Fernandes, vai a toda essa gente, a Anísio da Silveira, vai a todos os VIPs que eu nem conto e que têm os melhores teóricos do mundo. É o Brasil. Eu sei. Mas o mais sensível, e é aquilo que nos impede de fazer uma transformação, porque é disso que se trata. Não é formação, é transformação. É que nós relutamos, nós, educadores, relutamos em questionar e modificar toda a base do modelo que nós seguimos. E toda a política pública vai no sentido de melhorar o que existe. Está errado. Quem sou eu? Que arrogância para dizer isto. Está errado. Eu fui perfeito. Eu fui membro do Conselho Nacional de Educação em Portugal. E sei, desculpai o que falo. Porque é preciso perceber que as necessidades sociais do século XIX, que deram origem a esta construção social de escola que ainda temos, não servem para o século XXI. É preciso uma nova construção social. Aí é que as coisas se complicam. Mas é possível. Está aí. Ninguém pode dizer que é impossível. Meus amigos, eu vou completar passando 3 dispositivos, se faz favor a Raquel, numa curta apresentação, que são frases que começa por ser estrangeiro, passa para o brasileiro e depois nos remete para uma ação que estamos a desenvolver. E queria acrescentar também, também concordando com a Macaé, se trata não de um problema de ordem meramente instrucional ou educacional, mas da articulação entre diferentes políticas diferentes. Nesses projetos em que eu participo está não só a Secretaria de Educação, como a Secretaria de Saúde, do Planejamento, da Cultura, tudo. Trata-se de desenvolvimento local. E as crianças fazem projetos. No projeto Âncora, viram que o centro é uma tenda de circo. A Ágora. Simbólico. Nunca estamos assim no frontal anónimo. Porque isto aqui reflete exatamente o modelo do século XIX. Estamos todos com todos. Olho no olho, sendo tão atento quanto possível. Então eu vou nem utilizar os 10 minutos que agora me mostraram. Vou utilizar só mais um pouquinho, porque eu gosto mais de conversar e eu não sei se isto vos interessa. Vou só passar-vos um pequeno episódio vivido por mim no projeto Âncora. E que eu penso que é exemplar. Porque quando falamos em projeto, como eu disse há pouco, falamos em pessoas. Pessoas. Escolas são pessoas. Não é edifício. O tempo são 24 horas por dia. Até a dormir nós aprendemos. Porquê é que há férias de escola? Um hospital fecha para férias? Uma igreja fecha para férias? Porquê é que a escola fecha para férias? Vamos perguntar. Porquê é que uma aula tem 50 minutos? Vamos perguntar. Perguntas essenciais, basilares. E vão ver que nada disso tem fundamento científico ou teórico. Então porquê é que continua fazendo? Vamos sendo tão obstinados que não vemos que é preciso mudar. Que escolas são pessoas, pessoas são os seus valores. E os valores transmutados no PPP produzam ou não desenvolvimento local. Nós trabalhamos com a comunidade. Temos algumas dezenas de gente trabalhando connosco e nós com eles. Não é levar a escola para a comunidade, nem a comunidade para a escola, que isso é uma ideia peregrina, que não faz sentido. A escola é da comunidade. Pertence. Quando eu escuto alguém dizer, mas nós visitamos a comunidade, eu pergunto, nós visitamos a escola? Visitamos a nossa casa? Há coisas que a gente precisa de refletir. Mas eu vou completar, dizendo que como os projetos são pessoas, as escolas são pessoas. Eu dou-vos um exemplo através de um episódio curto, com aquela senhora que no final dizia, a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. Eu entrei no circo, um
dia, nós à volta do circo temos ateliês de mosaico, eutonia, maracatu, dança, permacultura, tudo o que é preciso, kart, como a Ayrton Senna fazia. Tudo gratuito para criança de favela. Agora temos pedidos de vaga para filhos de mestre,